Controle em 5 dimensões. Visão global. Nesse primeiro momento, é interessante passar para os senhores e senhoras que nós vamos utilizar aqui a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, na vertente do construtivismo. A ideia é que novas informações sobre os 5 componentes do COSO e CIF se ancoram em conceitos relevantes, subsunsores. Esses conceitos são princípios que nós já temos no nosso arcabouço cognitivo. Então, na realidade, nós vamos mostrar para vocês a estrutura COSO e CIF, o framework internacional, tentando com que esses novos conhecimentos estejam ancorados em alicerces cognitivos que nós já os possuímos, cada um de nós de forma subjetiva. Essa teoria da aprendizagem significativa, ela ocorre como se fosse tijolo por tijolo. Então, os componentes do COSO vão se formando as 5 dimensões, a partir do momento que nós vamos apresentando aos senhores e às senhoras princípios subsunsores, que são os conceitos de 17 princípios e 87 pontos de foco, e ao final desse curso a gente espera que os senhores e as senhoras tenham reforçado aí o arcabouço cognitivo dos senhores com novos conceitos, fazendo relações significativas de funcionalidade entre o que os senhores e as senhoras já tinham e as novidades apresentadas no curso. A aprendizagem significativa, ela ocorre com um crescimento e modificação do nosso conceito subsunsor, né? Quer dizer, aquilo que nós já tínhamos na nossa base cognitiva, a partir do momento que chegam novos elementos para solidificar, alterar esse mundo conceitual, aí é que se dá essa aprendizagem significativa. Ou a partir da incorporação do novo conceito geral, né? Um dos 5 componentes do COSO que nós vamos apresentar mais adiante. O conhecimento ele é construído de modo a ligá-lo com conceitos já disponíveis na base cognitiva de todos nós. Vamos começar a falar sobre controles internos. É importante a gente ter bem presente o espírito do tempo, o Zeitgeist. Por favor, nos acompanhe nesse vídeo que segue. Von Herder, um filósofo alemão, ele falava o seguinte, que existe todo um clima cultural e intelectual que permeia toda a atmosfera global. E isso impacta a questão da administração pública. A época em que nós vivemos como sociedade, como nos comportamos como cidadãos, quais são os nossos anseios, sobre o que buscamos, isso impacta no nosso desejar do funcionamento da máquina administrativa, no caso aqui federal. Identificar os anseios dessa comunidade, desses stakeholders, do contribuinte brasileiro. Então isso aí é o que o Von Herder chamava de Zeitgeist. E a gente coloca para vocês aqui uma evolução na questão do Estado, né? Hoje nós estamos vivendo que o Estado ele foi evoluindo de um período pré-moderno para um Estado moderno, uma consolidação desse Estado moderno, transição para o Estado contemporâneo, e hoje chegamos ao Estado contemporâneo. E no Estado contemporâneo, hoje se fala basicamente no mundo inteiro em governança e gestão, né? Em gestão de riscos e controles internos associados, no modelo das 3 linhas da FERMA e do IA Global, da accountability, que é uma palavra que quer dizer prestação de contas, transparência e responsabilizar-se por resultados, né? No relato integrado, uma forma de prestar contas, um relatório de gestão mais condizente com uma linguagem cidadã que o brasileiro possa entender. O combate à corrupção, porque isso existem convenções, compromisso da comunidade das nações no mundo inteiro, e esse compromisso da comunidade das nações, ele faz com que ações sejam feitas na questão do enfrentamento da fraude e da corrupção. E o Brasil é signatário da Convenção da ONU, é signatário da Convenção de Combate à Corrupção da OEA, né? Então isso aí é uma pauta muito importante da Controladoria Geral da União. A ética pública, porque as organizações são as pessoas e elas fazem aquilo que elas acreditam, então nós temos que trabalhar a questão axiológica de valores do ser humano, é muito forte isso, principalmente com os novos servidores, né? É a questão da integridade, do compliance, né? Não adianta ser honesto, tem que parecer ser honesto, né? Nós vamos falar mais ou menos sobre essas coisas aqui. Então esse é o Estado contemporâneo, né?
Os controles internos da gestão são definidos no documento COSO e CIF 2013 da seguinte forma: controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança, pela administração e por outros profissionais da entidade e desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade. Aqui a gente pode colocar como importante que o processo é conduzido pela estrutura de governança, né, pela cúpula da organização, pela administração, pela diretoria executiva e pelas pessoas, pelos profissionais que integram aí essa organização. E a ideia é que, por mais que nós coloquemos de forma muito criteriosa controles nos nossos processos internos de trabalho, e aí eu não estou falando só acrescentar controles, mas usando aí uma ponderação de custo-benefício, avaliando a pertinência de controles antigos, se eles não estão no momento de ser substituído diante da alteração da tecnologia, por exemplo, né? E a ideia é que esses controles, que eles possam proporcionar uma segurança razoável, nunca absoluta, tá? Com respeito à realização dos objetivos relacionados a... Então, tem 3 objetivos nas organizações, na entidade. As operações, então existe objetivo de natureza operacional, de divulgação, a divulgação interna, a divulgação externa, né? Financeira e não financeira, e de conformidade, de atendimento das leis, decretos, das normas, né? Aquilo que comumente se denomina compliance. O controle interno, além do aprendizado organizacional, ele permite lidar melhor com prioridades, né? E aí é importante a gente ter em mente, se você tem mais do que 3 prioridades, você não tem nenhuma. Modelos de negócio, liderança transformadora. Quando as coisas estão mais difíceis, os líderes devem se comportar como âncoras emocionais e intelectuais. E essa liderança transformadora é importante ter capacitações para essa liderança, envolvendo o binômio governança e gestão. Então, uma análise não estática, mas dinâmica do binômio governança e gestão. Então, pegando aqui do referencial do TCU, do ministro Augusto Nardes, a primeira versão, eu tenho a bola azul, que é da governança pública, né, que quer dizer da cúpula organizacional. Essa bola azul, esse carretel azul, ele dá um direcionamento estratégico nessa setinha para os gestores, para a gestão, para os gerentes executivos, né? Esses gerentes executivos eles estão preocupados com desempenho, performance, em termos de custo, quantidade, qualidade, em dimensões de eficiência, eficácia, efetividade. Então, eles têm que se preocupar com performance, desempenho. Eles executam os processos internos de trabalho, adotam os controles nesses processos internos de trabalho e depois fazem um processo aqui do PDCA da qualidade e vão aprimorando sempre. E prestando contas, responsabilizando por resultados e dando transparência naquilo que a gente chama de accountability, para a instância de governança, para a cúpula organizacional, que está interessada em monitorar essa gestão. E a partir do momento que ela monitora, ela faz uma nova avaliação de como é que estão os gestores. E os gestores aqui, a gente pode pegar aquelas siglas do inglês, né? CEO, CFO, e aí aquele bando de C, né? Que são os gerentes executivos, e avalia. E aí dá um novo direcionamento estratégico. Claro, aqui a gente tomando como uma situação normal de temperatura e pressão, que as instâncias de governança, que as pessoas que estão aqui na cúpula organizacional, elas estão focadas em atender os interesses do contribuinte, dos stakeholders, tá? Então aqui, mas existe sim, às vezes uma assimetria entre informações aqui nas instâncias do carretel azul da governança e do verde da gestão, e por uma questão que a teoria da governança chama de conflito da agência, pode ser que isso aqui não esteja rodando de uma forma assim tão suave e síncrona,
e aí pode ser que dê problema, e esse problema para nós aqui, a gente já sabe onde vai desaguar, em corrupção e fraude, tá? Para não falar em ineficiência, ineficácia, né? Então, essa questão ela tem que estar sempre focada, né, em colocar o alcance dos objetivos, né, estratégicos para atender ao cidadão, ao principal, aos stakeholders, né, que é quem paga o nosso salário, né? Então aqui nessa figura, nessa metáfora retrô da fita cassete, né? Eu sou um saudosista, eu escutei muita fita cassete, aliás, escuto até hoje, né? Então os princípios da governança estão aqui nessa faixa azul da fita, na faixa preta tem a teoria da agência, né? A simetria que eu falei de informação, o problema da agência, o conflito de interesse, fraude e corrupção. Isso aqui tem que funcionar bem bacaninha, né? Então, de forma síncrona, na mesma velocidade. As ideias, e aqui as ideias, o que eu queria falar para vocês? O mundo das ideias está aqui, ó, no carretel azul aqui da governança. Então, as ideias, né? Elas são fáceis. A execução é tudo. Então, onde é que está a execução? A execução está aqui. Então, ideias, execução. Ideias, direcionamento estratégico, execução, desempenho. Né? Então, o John Doerr dá essa frase muito interessante, focada aí no carretel verde da gestão. O Oscar Motomura, que é uma referência brasileira aí em matéria de gestão, ele fala que gestão é a arte de fazer acontecer. E onde é que faz acontecer? É aqui, ó, a máquina rodando. Aqui que faz e acontece, né? Gestão é a arte de fazer acontecer. Bom, então, governança e gestão. O carretel azul e o carretel verde, né? Então, governança, ela é responsável por estabelecer a direção estratégica a ser tomada, né? Escolhe o que fazer, o que não fazer, né? Com fundamento em evidências e levando em conta os interesses dos stakeholders, né? Lá no carretel azul da governança, se define o direcionamento estratégico. Lá no carretel verde da gestão, se implementa os programas de governo, né? Então ali é os processos internos de trabalho. O interessante é que a gestão, que a execução, o agir, ela é responsável por planejar a forma mais adequada de implementar essas diretrizes que vêm lá do carretel azul, né? Executar os planos e fazer o controle de indicadores de risco, né? Então quem faz aí esse processo de gestão de risco nos processos internos de trabalho é o pessoal da gestão, né? A governança, ela preocupa-se com a efetividade do processo decisório, enquanto a gestão preocupa-se com a qualidade da implementação da direção estratégica, com a eficácia, atingir aquilo que já se espera, né? E eficiência, né? De forma econômica, né? Utilizando bem os recursos, né? A governança, por seu turno, supervisiona a gestão, e a gestão garante conformidade com os regulamentos. Então, ela tem normas, leis, decretos, normas internas, instruções normativas, portarias. Ela tem que seguir aquilo que o compliance, né, de estar de acordo com o marco regulatório do seu funcionamento, aí, do seu órgão, da sua entidade, né? A governança envolve as partes interessadas, os stakeholders. A gestão revisa e reporta progressos de ações. Ela presta contas, né? Faz lá prestação de contas que depois vai para as partes interessadas. A governança, ela gerencia riscos estratégicos, né? Riscos estratégicos mais focados em projetos, assim. A gente tem aqui mais projetos estratégicos delimitados em determinado momento, né? Tem início, meio e fim, né? Aqui não, aqui a eficiência administrativa é nos processos internos de trabalho, que são a de eterno, né? Na governança se gerencia o conflito de interesses. Na área da execução, da gestão, comunicação com as partes interessadas, né? Aqui, no nível de governança, avalia o sistema de gestão e controle. Lá no nível da gestão, avalia o desempenho e aprender, né? A governança promove a accountability e a transparência, né? Então, isso aqui é um resumo assim, mais didático, mas para a gente entender direitinho essa diferença entre esses dois carretéis, né? Que tem que funcionar de forma azeitadinha e síncrona, né? Então, quem está nessa velocidade, nessa velocidade. Nós temos pensadores que focam mais em estratégia, outros focam mais em gestão.
E aqui, pessoal, vamos ver alguns exemplos. Então, vamos começar aqui pelo carretel aqui, da governança, né, da cúpula organizacional. Então, Joseph Ura, que junto com o Deming foram lá para o Japão e levaram todos os conhecimentos de management e as indústrias, empresas japonesas como a Sony, Matsushita, Honda, a colocar em prática, e aí vem aquele boom da abordagem culturalista da gestão de meados da década de 1980 do século passado, que está voltando agora forte, né? É uma abordagem culturalista. Os próprios frameworks ISO e COSO trouxeram isso forte no seu pano de fundo, né? Então o Ura, ele falecido em 2008, ele falava o seguinte: não é suficiente fazer o seu melhor, fazer o melhor é aqui, ó, né? No carretel da gestão. Primeiro é preciso saber exatamente o que fazer. Então o que fazer é a estratégia, esse direcionamento estratégico, para depois dar o seu melhor. Veja que o Ura, ele é um estudioso da ciência da administração focado muito na questão da estratégia, né? Bom, o Michael Porter é o papa da estratégia corporativa no mundo, né? E ele vai falar o seguinte, que uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio, né? E aí a Joyce Brothers, psicóloga norte-americana, fala: confie em seus pressentimentos. Eles normalmente são baseados em fatos arquivados abaixo do nível de consciência. Então as pessoas que estão na cúpula organizacional, pela experiência, pelos anos, pelas práticas vivenciadas, pelas reflexões feitas, elas costumam dar um direcionamento estratégico bem interessante, né? A gente tem visto os mapas estratégicos de órgãos e entidades que são cada vez melhores, né? E aí, por seu turno, no mundo da gestão, e aí focando aí novamente, gestão focada em desempenho, PDCA, né? A máquina rodando, aí tem o Rand Charan, que vai falar que 70% das estratégias, quer dizer, desse direcionamento aqui, fracassam por ineficácia na sua execução. Colocando aqui que o problema aqui, o negócio, é exatamente o carretel verde, né? Raramente fracassam por falta de inteligência ou visão. Aí eu tenho aqui o Adam Smith, pai da economia, né? O pai da minha ciência, eu sou economista de formação. Felicidade é aquilo que ganhamos pelo agir, né? Então, é muito bacana ver a máquina funcionando, né? Quando tudo está correndo perfeitamente bem, né? E a Serena Williams, estilista profissional, ela fala que qualquer sonho pode se tornar realidade se você tiver disciplina e trabalhar duro. E quando não tem sincronismo entre os dois carretéis, acontece isso aqui, ó. E aí, não sei se vocês lembram, quem desenrolava a fita, a gente tinha que pegar um ferro, colava a fita ou dava um remendinho, aí você estava escutando os bidis lá na sua reunião dançante, na sua festinha, aí estava lá, Stay Alive, e você dava uma engasgada e continuava. Mas isso era bacana demais, né? Agora, uma coisa que eu nunca entendi, por que a fita cassete era mais cara do que o LP. Eu não entendia isso, não. Então, quando tem esse desalinhamento entre a alta velocidade da governança, né, dando as ideias, a diretriz, estratégia, e a baixa velocidade da gestão, quer dizer, baixa responsividade aqui dos gestores, né, aí esse negócio degringola. Aí o coitado do contribuinte brasileiro, né, começa a rezar e tem que chamar os bombeiros para apagar um incêndio, né? Essa liderança transformadora, ela deve inspirar uma cultura de excelência. Lembrando-se que a cultura come a estratégia no café da manhã. E essa cultura de excelência orientada a resultados. Excelência é a marca daqueles que assumem riscos sem negligenciar a mitigação dos mesmos pela via dos controles internos. E essa liderança transformadora é inspiradora de um projeto comum. Porque, na realidade, liderar é inspirar um projeto comum de todo o nosso corpo de colaboradores. E, além desse aprendizado organizacional, o controle interno permite lidar melhor com mudanças nos ambientes econômico e competitivo. Quando a realidade econômica muda, minha convicção acadêmica também muda. Que interessante esse pensamento do pai da macroeconomia. Os controles, segundo o item 8.2 da ISO 37301 de 2021, que é sobre o sistema de gestão de compliance, os controles devem ser mantidos ou analisados criticamente de forma periódica e devem ser testados.
Testados para quê? Para assegurar a sua contínua eficácia. E esses controles internos da gestão, segundo a Instrução Normativa Ministério do Planejamento, CGU número 1, Instrução Normativa Conjunta, de 10 de maio de 2016, ela define os controles internos da gestão. Interessante que ela dá essa qualificação aqui, da gestão. E isso é importante porque às vezes as pessoas inadvertidamente tendem a achar que controle é assunto de auditor interno, de auditor externo, mas não. Controles internos são da gestão, né? Se você está inserido num processo interno de trabalho, esse processo exige controles. Para quê? Para que sejam atingidos os objetivos operacionais, de divulgação de conformidade, como é abordado no COSO e CIF, né? Então, esses controles internos da gestão, eles são operacionalizados de forma integrada por pessoas, e as pessoas aqui, a direção. E é interessante que o Guia da Política de Governança Pública da Presidência da República, de 2018, na página 73, ele fala que é necessário que a alta administração assuma o estabelecimento, a manutenção, o monitoramento e o aperfeiçoamento de controles internos da gestão. E o exemplo, lembrando que o exemplo vem de cima, o tom do topo, né? Então, vejam que interessante que nenhuma empresa é melhor do que o seu administrador permite. O estabelecimento de controles internos vinculados a alçadas de competência. Então, essa questão da alta administração, assumir estabelecimento, manutenção, é bem interessante, que às vezes as situações exigem, por exemplo, uma anuência prévia de um ministro de Estado, de um secretário de Estado, por exemplo, né? Bom, e isso contando com o auxílio de instâncias e funcionalidades de supervisão e monitoramento da organização, na chamada segunda linha, que nós vamos ver mais adiante. E esse assunto foi abordado, por exemplo, no item 5.3 da ISO 37301, ao falar dos papéis, responsabilidades e autoridades em sede de compliance, né? Essas medidas adotadas pela alta administração não excluem as responsabilidades dos gestores dos processos organizacionais e das políticas públicas nos seus respectivos âmbitos de atuação. Então, não quer dizer que tem uma responsabilidade da alta administração que os profissionais, os servidores que estão lá no chão de fábrica, com todo respeito, que eles não tenham as suas responsabilidades também. Então, esses controles internos são operacionalizados por pessoas, aqui também pelos servidores, né? Então, os servidores, eles necessitam de uma visão sistêmica sobre os processos internos de trabalho. Então, não dá para se ficar apenas naquela minha caixinha, imaginando que o mundo se resume àquela divisão, àquela seção. Os processos, às vezes, eles perpassam 3, 4, 5 unidades organizacionais. É importante essa visão sistêmica maior, mais ampla, né? Uma visão assim que a gente saia da planície e vá para o planalto e, quem sabe, para a montanha, né? Porque aí a pessoa se sente, o servidor, e isso é interessante porque é motivador, se sinta partícipe de algo maior. Já que é tocado por pessoas, é importante que nós tenhamos o quê? O desenvolvimento de competências, né? Então, conhecimentos deverão ser feitos. Então, conhecimentos, é importante o treinamento. Então, a capacitação desses profissionais, né? O homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. Vai precisar de habilidades. E aqui eu tenho uma frase bem interessante. Contrate o caráter, treine as habilidades, né? Então, as habilidades, elas são passíveis de treinamento e capacitação, né? E as atitudes? As atitudes, lembrando que nós estamos falando de desenvolvimento de competências de pessoas, né? Então, a questão central não é a estratégia, a estrutura, a cultura ou os sistemas. O cerne da questão é sempre como mudar o comportamento das pessoas. Nessa vertente, a gente poderia afirmar, as organizações são as pessoas que aí estão. Esses controles internos da gestão, lembrando que nós estamos falando aqui da IN conjunta Ministério do Planejamento, então Ministério do Planejamento CGU número 1, eles são destinados a enfrentar os riscos. E o que são esses riscos?
são efeitos da incerteza nos objetivos colimados pela organização, para mantê-los em níveis adequados e aceitáveis. Isso falou, por exemplo, o referencial básico de governança organizacional do Tribunal de Contas da União, terceira versão, em 2020, página 30. Né? Então, essa questão de enfrentar riscos em cada nível da organização, na instituição como um todo. Então, é interessante que o Tribunal de Contas da União, ele houve por dar uma ênfase a essa questão aqui, no subitem 9.1.4 do Acordo 1223/2018 do plenário. Esses controles internos da gestão, eles fornecem uma segurança, já falamos, razoável, não absoluta, de que na consecução da missão da entidade, da organização, os seguintes objetivos gerais serão alcançados. Então, que objetivos gerais? Sendo que essa segurança ela é razoável, mas não absoluta, por quê? É para a estrutura de governança e para a alta administração. E lembrando aqui que a alta administração é o nível mais alto da gestão executiva no conceito do item 3.3 da ISO 37301 sobre o sistema de gestão de compliance, né? E essa segurança não absoluta devido ao quê? A erro humano, né? Então, as pessoas elas se equivocam, né? E aí tem uma frase bem interessante. Costumo voltar atrás. Sim, não tenho compromisso com o erro, né? De um ex-presidente brasileiro aí, JK. Também existe conluio. Conluio entre dirigentes, executivos, empregados, funcionários, terceirizados, né? E também existem eventos externos, eventos que não estão sob a governabilidade. Não é só o homem, as organizações também são frutos do meio, né? Então, esses eventos externos, a pandemia, por exemplo. Nós passamos aí pela pandemia de Covid 2020, 2021, né? E essa segurança razoável para atingimento dos objetivos, ela advém de uma execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das organizações. Isso tem a ver com o princípio da eficiência, esculpido lá, com meridiana clareza, no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 88. E essa execução ordenada para os objetivos operacionais, e esses objetivos operacionais que vão ser monitorados por metas de desempenho, né? E essas metas de desempenho buscando o que? O princípio do interesse público. Em sede de governança pública, não se pode acreditar no dualismo simplista entre ideias velhas e novas. Há sim ideias certas e erradas, na medida em que estejam atreladas ou não a atemporais razões de interesse público, referenciadas pelo principal contribuinte. Essas metas de desempenho, no tocante à questão financeira, quando uma pessoa ou uma empresa gastam mais do que ganham, elas vão à falência. Quando um governo gasta mais do que ganha, ele te manda a conta. E um detalhe que o resultado operacional nem sempre sob controle da organização, né? Bom, outra questão aqui dos objetivos, né? Os objetivos das obrigações de accountability. Então, essa é uma palavrinha que quer dizer um mix de prestação de contas, de responsabilizar-se por resultados e de conferir transparência à gestão, né? Então, sobre accountability, não há ordem alfabética nem receita de bolo no comprometer-se com o direcionamento estratégico da estrutura de governança, lá no Conselho de Administração, por exemplo, e na constância do responsabilizar-se por resultados na gestão. Todavia, a ampla comunicação do propósito comum e do significado dos objetivos e metas para alcançá-los, e o compartilhamento interno da missão e da visão, são disciplinas essenciais para o sucesso. E essas obrigações de accountability têm a ver com os objetivos de divulgação. Veja que nós vimos lá objetivos operacionais, objetivos de divulgação. E que tipo de informação são divulgadas aí? Informações financeiras, não financeiras, internas, e aí informações internas
elas subsidiam a análise do desempenho. Então, conforme as empresas vão aprendendo mais, os que desenvolvem a estratégia, a tradução da estratégia em resultado, às vezes criam paralisia por análise. Vale aqui um alerta no que tange a análise do desempenho, que ela tem que ter ali um ponto de equilíbrio, né? A partir do qual as coisas já começam a paralisia por análise, né? Diminui a velocidade aí do rodar aí da máquina, naquele que a gente chamou de carretel verde anteriormente, da gestão, né? E essas informações internas apoiam a divulgação das informações externas. E existem as informações externas, né? E isso é uma coisa muito séria. A prestação de contas leva à responsabilidade. Essas informações externas, elas seguem basicamente uma coisa chamada relato integrado. Os grandes temas do relatório de gestão integrado, de uma prestação de contas seguindo essa estrutura internacional de IR, ele se dá basicamente com a seguinte estrutura: elementos pré-textuais, né? A ideia é auxiliar a leitura pelos usuários, pelas partes interessadas, os denominados stakeholders, uma mensagem do dirigente máximo, e nesse particular abordando aí os pontos de gestão destacados em resultados, em estatísticas, e isso é importante, senão pode virar papo de boteco. A visão geral da organização e do ambiente em que ela se encontra, em termos de missão, visão, valores, a estrutura organizacional daquela entidade, o ambiente externo em que ela se situa, o modelo de negócios. Outro tema importante dessa prestação de contas, seguindo aí o relato integrado, é o planejamento estratégico e a governança. Então, nesse sentido, é importante deixar explícito como se planejou a missão, quais os principais objetivos estratégicos da organização, como está a estrutura de governança, a variação dessa estrutura no apoio ao cumprimento dos objetivos estratégicos, nesse particular aí, o poder decisório, o relacionamento com a sociedade e os stakeholders, outras informações relevantes, né, temas julgados relevantes pela organização. E aí, no âmbito da administração pública, eu acho importante o tratamento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União, demonstrações contábeis, como se deu aí a alocação de recursos em áreas especiais da gestão, que tenham contribuição decisiva para o alcance dos resultados. É bom falar em sustentabilidade, tanto no seu conceito ambiental quanto de continuidade de negócios, né? É bom falar das pessoas que integram essa organização, a tecnologia da informação, na área de administração pública, licitações e contratos sempre é um tema bem sensível, a infraestrutura e a gestão patrimonial. Os resultados alcançados pela gestão, né, aquele carretel verde, né, daquela metáfora retrô da fita cassete, e aí apresentando indicadores de resultado, né, contendo expectativas para os próximos exercícios. Isso é muito bom, que dá uma ideia de prospectiva estratégica, análise de cenários, né? E quais os ajustes necessários no planejamento estratégico institucional para o próximo exercício. Então, vejo que isso exige um poder assim, analítico bem fino, sofisticado no âmbito lá da gestão. Os resultados da gestão também em relação à missão institucional, né? Em relação aos objetivos estratégicos finalísticos, né? E o tema muito importante que nós estamos falando aí nesse curso de controle em 5 dimensões é como está a gestão de riscos e os controles internos associados, né? Então, que riscos que podem comprometer os objetivos estratégicos, né? E nesse particular, o referencial COSO é sempre bem-vindo, tanto o COSO e CIF que nós estamos abordando nessa capacitação, como o COSO ERM versão 2017, Enterprise Risk Management. E claro que também vem aí os anexos e os apêndices, né? Então isso aí basicamente aí é o contexto desse
do relato integrado, que ele mostra como se dá a transformação dos capitais e no fornecimento de valor para as partes interessadas. Bom, e esses tipos de informações, o Tribunal de Contas da União, no subitem 1.7.4 do Acordo 6836 do TCU 2019, Primeira Câmara, fala que tem que ter um plano de comunicação. Esse plano de comunicação entre níveis hierárquicos e com outras partes interessadas, né? Então, esses objetivos, lembra que nós estamos falando já dos objetivos operacionais, objetivos de divulgação, eles têm alguns requisitos. Que requisitos? Confiabilidade, oportunidade, transparência e outras necessidades e expectativas, né? De quem? De órgãos reguladores, da legislação, de políticas da própria entidade, né? E o que são essas políticas da entidade, da organização? É aquilo que voluntariamente se escolhe cumprir. E tem a questão dos objetivos de cumprimento, de compliance, de conformidade, quanto ao cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Então, isso tem a ver com o princípio da legalidade, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, no caput. E é importante, o COSO vai falar isso, o COSO e CIF na página 16, quais normas, né, está sujeita à organização, né? Vale o alerta aí do Peter Drucker, o pai da administração moderna. Não existe coisa mais inútil do que fazer com grande eficiência as coisas que não precisam ser feitas. E esses objetivos de cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis é chamado lá no COSO e CIF de objetivos de conformidade, né, de atendimento a esses requisitos. E uma outra questão interessante, lembrando que a gente está falando aqui dos objetivos gerais, né, a salvaguarda dos recursos para evitar perdas, desperdícios, mau uso, danos ou apropriação indevida. Então, o Tribunal de Contas da União, no subitem 9.1 do Acordo 1610/2013 do plenário, ele dá uma ênfase à questão da perda de ativos, né? Então, aí os objetivos que a gente abordou, objetivos operacionais, né, os objetivos de divulgação e os objetivos de conformidade, né? Então, vamos lá, continuando o nosso mapa mental. Então, o controle interno é um processo dinâmico, iterativo, que se repete, e integrado. Essa questão do integrado é porque ele envolve todas as pessoas da organização. Isso está no Guia da Política de Governança Pública, né? Da Presidência da República. Esse guia, na página 73, ele vai falar que o controle interno envolve todas as pessoas da organização. E há controles que consistem em políticas e procedimentos e mecanismos e procedimentos, instruções e ações. Esses mecanismos, procedimentos, instruções e ações devem ser percebidos pelos diversos níveis da gestão na estrutura organizacional. É isso que fala o Tribunal de Contas da União no subitem 1.7 do Acordo 6483/2016, segunda Câmara. Estratégia e estrutura têm de andar de mãos dadas. Uma não vive sem a outra. A implementação, e não a sua concepção, é a parte mais importante da estratégia. Sem ela, a estratégia não passa de uma ideia inteligente. E esses mecanismos e instruções, eles, tanto quanto possível, têm que atender à padronização de procedimentos e instruções operacionais. É o que fala o TCU no subitem 171 do Acordo 6836/2019 da Primeira Câmara. E essa padronização de forma a obter ganhos de escala e eficiência. Mecanismos de controle interno eletrônicos e automatizados também são recomendados pelo Tribunal de Contas da União no subitem 172 do Acordo 648/2017, Primeira Câmara. Depois os senhores e as senhoras dêem uma olhadinha nesses acordos aqui, que são bem interessantes, tá? E os controles internos? Em sua avaliação, né, considerar um ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e atividades de monitoramento. Na realidade, esses aqui são os 5 componentes do COSO e CIF 2013, que nós chamamos nesse curso de as 5 dimensões.
Existem 3 tipos de controle. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para esse QR Code. Dê uma paradinha aqui, acesse o QR Code que vocês vão encontrar lá exemplos de controles preventivos, detectivos e atenuadores ou de recuperação. Ó, aqui não tem copia e cola, é só para os senhores se inspirarem aí quando estiverem se debruçando sobre a temática de controles internos da gestão. Os 3 tipos de controle, quais são? Preventivos, uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne, né? Então aqui é interessante a diferença entre problema e risco, né? Então prevenir risco é a sabedoria, né? Segundo aí Einstein. Outro tipo de controle, outra espécie de controle, são controles detectivos, né? E aí o Tribunal de Contas da União fala sobre eles no subitem 925 do Acórdão 744/2013 plenário. E os controles atenuadores de recuperação. Deve-se privilegiar ações estratégicas de prevenção, aqui as prevenções, antes de processos sancionadores, aqui nos atenuadores de recuperação. Isso está no Guia da Política de Governança Pública da Presidência da República 2018, página 42. Agora nós vamos para o COSO e CIF 2013. Então vamos entender um pouquinho sobre esse modelo conceitual útil a todas as organizações. Então é uma estrutura modelo integrada para controle interno desde 1992. O Comitê das Organizações Patrocinadoras, o COSO, ele hoje é mantido por 5 entidades, dentre elas o Instituto dos Auditores Internos, o IA, né? Então, esse COSO, ele advém de 1985, nos Estados Unidos, quando foi criada uma Comissão Nacional sobre Fraudes em Relatórios Financeiros. Essa comissão ela tinha como objeto o estudo principal sobre controles internos, e em 1992 publicaram Controles Internos, um modelo integrado. Logo, isso aqui se tornou a referência mundial. Nosso curso está se baseando na versão 2013 desse documento, né? Então, aquela comissão transformou-se logo num comitê, o Comitê das Organizações Patrocinadoras, que eu falei para os senhores que são 5, e ele é uma entidade sem fins lucrativos, preocupada com o quê? Com ética, efetividade dos controles internos, governança corporativa, e trabalha com independência em relação às suas entidades patrocinadoras. O seu primeiro presidente foi James Tridway, daí o nome de Tridway Commission, Comissão Tridway, né? Aqui é a foto do Tridway. Então, controles internos é um processo para garantir que essa garantia sempre é razoável, tá? Que sejam atingidos os objetivos da empresa em 3 categorias: eficiência e efetividade operacional, aí tem a ver com desempenho, segurança e qualidade dos ativos, confiança em relatórios financeiros e contábeis, os registros devem refletir transações reais consignadas pelos valores em enquadramentos corretos, e todas as transações devem ser registradas, e objetivos de conformidade com leis e normativos aplicáveis à entidade e sua área de atuação. Então, controles internos é um elemento que compõe o processo de gestão. Aí a gente lembra que na Instrução Normativa Conjunta, Ministério do Planejamento, Controladoria Geral da União, número 1 de 2016, ele define controles internos da gestão, ele dá esse qualificador aí da gestão. Ele proporciona uma garantia razoável, nunca absoluta, né? Nós falamos anteriormente. É responsabilidade de todos, então não é só o assunto do auditor interno. Todos os que estão inseridos em processos internos de trabalho têm que se preocupar com o controle. Os controles internos auxiliam na consecução dos objetivos organizacionais, mas não garantem, devido ao quê? Existem eventos externos, né? Nos exemplos lá, o 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Então, muitas das empresas que funcionavam numa torre, elas tinham custodiado os seus backups na torre ao lado. E quem é que imaginar que as 2 torres iam ruir, né? Devido àquele atentado terrorista, né? Então, não tem muito governabilidade sobre eventos externos, né? Nós falamos anteriormente na questão da pandemia de Covid-19, né? Conluem entre empregados, né? Objetivos ilícitos, então, e tem a ver também com o custo-benefício, né? Então, o Decreto-Lei 200, lá de 1967, ele já trazia no seu artigo 14 essa ponderação do custo-benefício do controle, né? Então, todo controle tem um custo, que deve ser inferior à perda decorrente do risco.
Os 5 elementos do COSO 92 dos controles internos eram ambiente de controle, avaliação e gerenciamento de risco, efetividade do controle, informação, comunicação e monitoramento. Isso foi evoluindo, né? E nós temos hoje a versão 2013. Deve responder as seguintes perguntas: o que pode dar errado? Como e onde podemos falhar? O que deve dar certo? Onde somos vulneráveis? Quais ativos devemos proteger? Onde podemos ser roubados ou furtados? E existe também um outro documento COSO de gestão de riscos, de 2004, que ele falava sobre o gerenciamento de riscos corporativos, né? Então vejam que tem 2 documentos COSO muito importantes: o COSO ERM, a última versão hoje que existe é a de 2017, e o COSO ICIF, que é o objeto do nosso treinamento aqui, controle em 5 dimensões, a versão 2013. Esse modelo conceitual útil à organização, por quê? Porque é um pensamento sistêmico, né? Um entendimento das relações de interdependência entre 5 componentes e 17 princípios, que no conceito lá da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, que a gente chama aqui de conceitos subsunsores. Alinha-se aos objetivos do negócio, adapta-se às mudanças nas organizações, que são cada vez mais complexas, globais, orientadas à tecnologia, né? Então essa adaptação à mudança, a gente tem aqui uma frase: contrariamente ao pensamento linear na projeção do futuro corporativo, a adaptação à mudança se constitui na mais importante competência estratégica em face de cenários de descontinuidade e das incertezas econômicas. Então, a questão de que essas mudanças em organizações cada vez mais complexas, para operar num mundo incerto, as pessoas têm que ter a capacidade de reperceber. Em organizações globais, e é interessante que desde a antiguidade, lá dos filósofos gregos, Sócrates falava que sou um cidadão do mundo, né? E orientados à tecnologia. Em uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação, está remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado. E essas etapas da mudança bem-sucedida? Então nós temos aqui uma dica de mudança, já que a mudança é uma coisa contínua aí nas organizações. Estabeleça uma noção de urgência. Crie uma coligação poderosa e condutora. Desenvolva uma visão e estratégia. Comunique a visão da mudança. Atribua empowerment. Delegue a uma ação em larga escala. Celebre vitórias a curto prazo. Revigore continuamente a iniciativa de mudar com novos projetos e participantes. Enraize a mudança na cultura empresarial, organizacional. Estrutura COSO, ela facilita a compreensão dos requisitos para um controle interno eficaz. A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos. Esse modelo dá suporte às decisões corporativas de governança. A estratégia torna as escolhas sobre o que não fazer tão importantes quanto as escolhas sobre o que fazer, uma das maiores autoridades em estratégia organizacional no mundo. Bom, então essa estrutura modelo, ela é importante no desenvolvimento de controles, na implantação desses controles, na aplicação e na avaliação da sua eficácia. E aí, quem é que avalia isso? Os stakeholders, né? Então, as partes interessadas, né? Então, a gente tem que proteger os interesses da sociedade contribuinte. Deveríamos ver as finanças públicas colocadas tão claramente como num livro de mercador. Qualquer cidadão poderia ter acesso a essas contas para entendê-las e controlá-las. O controle da gestão gera informações para subsidiar o monitoramento praticado pelas instâncias de governança, a fim de saber se as partes interessadas estão sendo atendidas e de decidir quais as correções a fazer, né? Lembram lá daquela metáfora retrô lá, da fita cassete, né, do binômio governança e gestão, né? Então, a avaliação da eficácia desses controles internos, ela admite também a autoavaliação de controles internos, a chamada CSA. E isso foi colocado assim muito oportuno pelo Tribunal de Contas da União no recente Acordo 1616 de 2022, no subitem 911. Então, o COSO ICIF 2013, na página 7, ele vai falar: é possível, por exemplo, concentrar-se apenas no controle interno sobre a divulgação,
ou em controles relacionados à conformidade com leis e regulamentos, né? Então, na autoavaliação de controles internos, há uma certa flexibilidade da gente ter um olhar assim mais focalizado em um dos objetivos organizacionais, lembrando os objetivos, né? Operacional, divulgação e de conformidade, ou num das cinco dimensões chamadas de componentes, né? O controle interno eficaz reduz a um nível aceitável o risco de não realizar um objetivo. E nessa avaliação da sua eficácia, limitações inerentes a um sistema de controle interno, não corrigir falhas é o mesmo que cometer novos erros. É importante a gente ter em mente a inadequação de objetivos estabelecidos. Dê-me 6 horas para derrubar uma árvore e passarei as 4 primeiras afiando o machado. Limitações: a tomada de decisão incorreta ou tendenciosa. Más decisões feitas com boas intenções ainda assim são más decisões. E essa tomada de decisões incorreta, por quê? Porque tem um viés no julgamento humano. Podemos estar cegos para o óbvio e cegos também para a nossa cegueira. Existem falhas nos sistemas de informações gerenciais, né? Quanto à qualidade, precisão e acessibilidade das informações. Isso já trouxe aí o Tribunal de Contas, no subitem 1911 do Acórdão 4941/2015 da primeira Câmara, né? Estamos sujeitos também a erros humanos, né? Erros humanos, engano, a capacidade da administração de burlar o controle interno, né? Isso acontece. É um país onde a esperteza passou a ser chamada de competência, né? Conluio entre a administração, funcionários e terceiros. Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando são corruptos, as leis são inúteis. E também limitações do sistema de controle interno devido a eventos externos, fora do controle da organização. Fechando aqui. E esse COSO e CIF, ele busca o quê? Ele busca controlar melhor a organização. A organização é um artefato que pode ser abordado como um conjunto articulado de pessoas, métodos e recursos materiais, projetado para um dado fim e balizado por um conjunto de imperativos determinantes, crenças, valores, culturas, etc. Esse framework internacional ele busca prover a estrutura de governança de competências para a supervisão do controle interno. Uma organização que aprende é um grupo de pessoas que está aprimorando continuamente as suas capacidades para criar o que desejam criar. No COSO e CIF 2013, na página 7, fala que a estrutura de governança abrange o órgão deliberativo, conselho de administração, conselho consultivo, sócios, proprietários ou conselho supervisor, né? Então é essa a definição conceitual. E busca também, permite também aos administradores operarem nos limites da legislação, né? De acordo com a ordem jurídica estabelecida. Permite aos administradores que permaneçam focados na busca das metas de desempenho, tanto o desempenho operacional quanto o desempenho financeiro, né? Então, isso aqui é o que busca aqui esse framework internacional. Bom, continuando aqui com o nosso controle em 5 dimensões, visão global. Vamos lá na nossa overview. Vamos ver os 5 componentes que para esse nosso curso nós estamos chamando de dimensões do COSO e CIF 2013. 5 dimensões dos controles internos. Nós temos aqui uma pirâmide. Na base da pirâmide nós temos aqui o ambiente de controle, né? Aqui na faixa vermelha, né? Então esse ambiente de controle ele vai definindo o tom do topo, né? Nós já vimos anteriormente que o tom do topo, as diretrizes da estrutura de governança, eles são muito importantes, né? Temos aí uma outra dimensão que é a avaliação de riscos, que é a identificação e análise de riscos, né? Na faixa azul aqui, no extrato azul, as atividades de controle, que são atividades para tratar dos riscos identificados, né? Nós vimos aí anteriormente os controles preventivos, detectivos e atenuadores de recuperação, né? Outra dimensão, atividades de monitoramento, que seria a revisão e gerenciamento do sistema de controles internos, né? E a quinta dimensão, informação e comunicação, aqui nessa lateral aqui da pirâmide, informando entre as 4 dimensões, informando para fora, né?
Então, basicamente, é isso que nós vamos tratar neste momento. Sobre ambiente de controle. O Tribunal de Contas da União já sinalizou para a importância dessa dimensão, desse componente, no subitem 1.7.1.1 do Acórdão 7573 de 2016 da primeira Câmara, por exemplo. Apresento aqui para os senhores e senhoras um mapa sobre o ambiente, o componente 1 do COSICIF, que é a nossa primeira dimensão, ambiente de controle. Isso está na página 38, tá? Então, o ambiente de controle, ele possui 5 princípios, que são os nossos conceitos subjuncores, tá? Então, o primeiro, demonstra comprometimento com a integridade e os valores éticos. Na página 40 do COSICIF 2013, ele se desdobra aí em 4 pontos de foco, né? Então, um exemplo aqui na parte verde, nós não vamos tratar todos, porque são 87, são muitos, mas só para vocês darem uma olhada como é que está. Então, o ponto de foco 1.1 é liderar pelo exemplo, 1.2 estabelecer normas de conduta, 1.3 avaliar a adesão às normas de conduta e 1.4 tratar desvios de forma oportuna, né? E aqui eu indico onde está a página de cada um desses pontos de foco. Nossa dimensão ambiente de controle, ela é formada por 5 princípios, conceitos subjuncores, né? Então, o princípio 1 demonstra comprometimento com a integridade e valores éticos. O princípio 2 cumpre a responsabilidade de supervisão. O princípio 3 estabelece a estrutura, a autoridade e a responsabilidade. O princípio 4 demonstra comprometimento com a competência. E o princípio 5 reforça a responsabilidade pela prestação de contas, né? Esse componente aí do ambiente de controle, ele trata dessas questões. E então nós falamos que o ambiente de controle ele possui 5 princípios, conceitos subjuncores, e esses 5 princípios têm ao todo lá, nós mostramos naquele mapa cognitivo anterior, 20 pontos de foco. Mesma coisa com a avaliação de riscos, a dimensão 2, a avaliação de riscos. Está na página 63 do documento. 4 princípios, né? Então, o princípio, que são os conceitos subjuncores, especifica objetivos adequados. Outro, identifica e analisa riscos, tá? Está na página 74. Avalia o risco de fraude, página 82. E identifica e analisa as mudanças significativas na página 88. Então, essa é a avaliação de riscos. Lembrando que o Tribunal de Contas da União houve por dar uma ênfase na avaliação de riscos, por exemplo, no subitem 1.7.1, no Acórdão 2114 de 2016, terceiro primeira Câmara. Então, esse componente, essa dimensão, avaliação de riscos, ela possui 4 princípios, que são os conceitos subjuncores, né? E esses 4 princípios subdivididos em 27 pontos de foco. As atividades de controle, elas são abordadas, por exemplo, no subitem 1.7.2 do Acórdão 4166-2017 da primeira Câmara. E ela também, aqui a gente tem um mapa, é o componente 3, né? Está na página 92 do documento do COSICIF. Então, ela é dividida em 3 princípios, né? O princípio 10 aqui, o seleciona e desenvolve atividades de controle, está na página 94. Lá eles vão ser abordados por pontos de foco, né? Então, esses ramos aqui do mapa. O outro princípio que ele aborda é seleciona e desenvolve controles gerais de tecnologia, está na página 103, e implementa por meio de políticas e procedimentos, né? Página 107. Então, é um componente 3. Depois nós vamos tratar aí no curso componente, que a gente chama no curso aqui de dimensão. Dimensão é dimensão, tá? Todas as 5 serão abordadas individualmente. Então, essas atividades de controle, né, componente, essa dimensão, ela tem 3 princípios, que são os conceitos subjuncores, que divide-se em 16 pontos de foco. A informação e comunicação. Informação e comunicação, ela foi tratada, por exemplo, no subitem 1.7.1.5 do Acórdão 3636-2017 da segunda Câmara, né? Então, a dimensão 4 é o componente informação e comunicação, está lá na página 110. Ele vai ter lá
três princípios subsunsores, né? O primeiro aqui, utiliza informações relevantes, lá na página 102. Outro princípio, que é o comunica internamente, está na página 118, com 4 pontos de foco. E o terceiro princípio, conceito subsunsor dessa dimensão informação e comunicação é comunica externamente, né? Então, comunica externamente, nós temos aqui 5 pontos de foco. A informação e comunicação, com 3 princípios, conceitos subsunsores, e vão apresentar 14 pontos de foco. A quinta aqui e última dimensão, né, controles internos, a gente vai ter aqui. Então, as atividades de monitoramento, nós temos aqui 2 princípios, 2 conceitos subsunsores, que realiza avaliações contínuas e ou independentes, né? Está lá na página 129. Esse princípio, ele vai ter lá 7 pontos de foco, e tem outro princípio, avalia e comunica deficiências, né? Então, nós vamos apresentar aqui, por exemplo, essas atividades de monitoramento, elas foram abordadas pelo Tribunal de Contas da União no subitem 1.7 do Acórdão 6630 de 2015 da primeira Câmara. Tem muitas decisões julgadas do Tribunal de Contas sobre isso. Tá? Eu peguei aqui um exemplo para mostrar que o Tribunal utiliza isso, que a Controladoria Geral da União também utiliza isso, né? Esses 5 componentes, por exemplo, eles estão escritos ali com meridiana clareza no item 82 do anexo da Instrução Normativa número 1 da Secretaria Federal de Controle da CGU, que é o referencial técnico das atividades de auditoria interna governamental. Então, isso é mundialmente utilizado. Tá? Utiliza o TCU, utiliza o CGU, utiliza os gestores. Tá? E atividade de monitoramento tem 2 princípios, conceitos subsunsores que apresentam 10 pontos de foco. Nós gostaríamos de apresentar um QR Code. Então, vocês podem dar colocar a câmera do celular de vocês aí nesse QR Code, vocês vão poder acessar um mapa completo de todos os 5 componentes, os 17 princípios e os 87 pontos de foco do COSO ICIF 2013, indicando a página do documento, versão já em português, tá? Então já fica fácil para quem estiver fazendo aí uma avaliação de controles ou uma autoavaliação de controles internos, por exemplo. Os controles põem em prática os 17 princípios. Então, o COSO ICIF 2013, lá na página 30, vai ser dada uma visão sistêmica do todo. Então, os controles são interrelacionados e podem apoiar múltiplos objetivos e princípios, que são os conceitos subsunsores. Então, é importante a gente ter essa visão sistêmica e integrada. Às vezes, um controle ele é pertinente a 2, 3, 4 princípios. Né? Então, esse COSO ICIF 2013 não há copia e cola, pois há fatores únicos relacionados a cada entidade. Então, na realidade, os processos são ímpares em cada organização, cada entidade. Decorrem de julgamento da administração. Então, esses controles que são interrelacionados, eles decorrem de julgamento da administração. E quando depende aí, estamos na seara do julgamento da administração, é importante a gente ter em conta a questão do bom senso. Né? O nosso bom senso é 5 vezes mais poderoso que os nossos 5 sentidos juntos. O nosso bom senso é 5 vezes mais poderoso do que os nossos 5 componentes, as nossas 5 dimensões juntas. Né? Então, aqui é uma paráfrase que nos veio aí nesse momento. Tá? Então, os controles, eles precisam de coordenação. Isso em face também do princípio da eficiência, que está lá no artigo 37 da Constituição. Então, esse princípio aí, ele é muito importante e, inclusive, abordado aqui no Guia da Política de Governança Pública da Presidência da República 2018, página 73. A estrutura de controles internos deve contemplar 3 linhas ou camadas, comunicando de maneira clara a responsabilidade de todos os envolvidos e provendo uma atuação coordenada e eficiente, sem sobreposição ou lacuna. O modelo das 3 linhas, né, originariamente a gênese no âmbito da FERMA e depois o IA Global ele aprofundou,
Então, o modelo das 3 linhas basicamente aí é nessa figura. Então, aqui as 3 linhas, 2 delas no âmbito da gestão e uma no âmbito da auditoria interna. Então, vamos ver aqui o âmbito da gestão. A primeira linha, né? Então, na gestão, são ações, incluindo o gerenciamento de riscos. Então, veja aqui que gerenciamento de risco não faz parte da auditoria interna, tá? Não há que se falar em auditor interno fazendo gestão de riscos aí no lugar de gestor, tá? Ele pode, às vezes, até facilitar alguma coisa, mas a gente tem que ter salvaguardas com relação a essa participação aqui da auditoria interna, tá? E auditor externo, muito menos. Então, a primeira linha, os papéis dessa primeira linha, é a provisão de produtos e serviços aos clientes e gerencia riscos, né? Quer dizer, o gestor lá na ponta, né? Incumbido da autotutela da administração, a que se refere lá, por exemplo, a súmula 473 do STF, né? A segunda linha já é um nicho aí mais de supervisão e monitoramento. Então, o pessoal que tem uma expertise, que apoia, que monitora, questiona sobre as questões relacionadas a riscos, né? E esse pessoal, ele alimenta de informações, se coordena, colaborando com a terceira linha, que é a auditoria interna, né? Então, veja aqui, essa setinha ao lado aqui, alinhamento, coordenação da comunicação e colaboração. Então, existe aqui uma comunicação contínua, um encontro dialógico entre a primeira, a segunda e a terceira linha. E essas linhas, trabalhando, a setinha voltada para cima, presta conta e dá reporte. Vocês podem ver aqui lá na legenda, na lateral direita. Então, a gestão, ela presta contas e dá reporte para o órgão de governança, e a auditoria interna igualmente o faz, né? E o órgão de governança, ele delega, dá o direcionamento estratégico, os recursos, previsiona com a setinha voltada para baixo. Então, isso nós vimos lá naquele modelinho da fita cassete do binômio governança e gestão, aquela abordagem dinâmica, né? E existem também os prestadores externos de avaliação. Voltando aqui. Então, os controles, eles põem em prática os 17 princípios. Bom, então nós vimos aqui que os 17 princípios é bom a gente ter uma visão sistêmica do todo. Mas também, no âmbito de cada componente, pode-se ter também uma visão compartimentalizada da parte, né? Quer dizer, os controles influenciam também na presença e no funcionamento do componente correlato, né? Uma das 5 dimensões. Os 5 componentes e os 17 princípios, eles são aplicáveis a todas as organizações, certo? Qualquer tipo de entidade. E eles operam, segundo o COSO ICIF 2013, página 86. Em conjunto, né, esses princípios, ou de forma integrada. Em conjunto, os 5 componentes coletivamente reduzem a um nível aceitável o risco de não se realizar um objetivo. Já de forma integrada, nós temos que os 5 componentes são interdependentes. Então, existem interrelacionamentos e ligações entre si. O COSO ICIF 2013, na página 26, fala que os princípios interagem dentro e por todos os componentes. Criatividade simplesmente consiste em conectar coisas. E esses princípios interagindo dentro e por todos os componentes, nós queremos apresentar para vocês agora uma animação que a gente tenta facilitar essa compreensão e utilizando já na própria página 26 do COSO ICIF 2013, exemplos dados pelo próprio COSO, né? A organização estabelece normas de conduta esperada e define métricas de desempenho e incentivos dentro do componente ambiente de controle, para reduzir o potencial comportamento fraudulento, o que pode afetar o nível de risco de fraude avaliado dentro do componente avaliação de riscos. O desenvolvimento e a aplicação de políticas e procedimentos como parte do componente atividades de controle contribuem para reduzir riscos identificados e analisados dentro do componente avaliação de riscos. O processamento de informações relevantes e de qualidade
dentro do componente Informação e Comunicação, ajuda a aplicar os controles de transações e processos corporativos dentro do componente Atividades de Controle, assim como realizar avaliações contínuas e independentes desses controles dentro do componente Atividades de Monitoramento. A comunicação das deficiências de controle interno aos responsáveis por tomar ações corretivas por parte do componente Atividades de Monitoramento exige uma total compreensão das estruturas, das linhas de subordinação, das autoridades e responsabilidades da entidade, conforme estabelecido no componente Ambiente de Controle e comunicado dentro do componente Informação e Comunicação. Então tratamos aí a questão da interação dentro e por todos os componentes ou dimensões dos controles internos, né? Então nós vimos aí que o referencial COSO e CIF 2013 ele contempla 87 pontos de foco. Então na realidade são 5 dimensões que o COSO chama de componentes, 17 princípios que nós chamamos aqui de conceitos subjunsores, e esses conceitos subjunsores, eles subdividem-se em 87 pontos de foco. Esses pontos de foco são características importantes dos princípios, que são os nossos conceitos subjunsores, segundo a teoria da aprendizagem significativa. Eles auxiliam no desenho, na implementação e na aplicação do controle interno. A avaliar se os componentes e os princípios subjunsores estão presentes e funcionando. Então isso aqui é interessante, para a gente avaliar se os princípios estão presentes e funcionando, eu tenho que ver aí pontos de foco. Em conjunto, né, várias dezenas de pontos de foco, e de forma integrada, né? O COSO e CIF 2013, na página 30, vai falar que não é necessário avaliar-se separadamente a presença de todos os 87 pontos de foco. Então isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Eu até coloco aqui um sinal aqui de atenção, né? Aí é uma questão de quem for fazer a avaliação ou autoavaliação, o bom senso presente, tá, pessoal? Também no COSO e CIF 2013, na página 25, vai falar, aspas, que a estrutura de governança precisa determinar até que ponto os princípios relevantes estão presentes e funcionando, tá? Então eu gosto muito, e aí é uma visão particular, tá? Da escala de Likert, que ela, na realidade, ela coloca uma gradação, né? Até que ponto existe tal situação. É muito melhor do que uma questão binária 0 ou 1. Por quê? Porque às vezes as organizações são muito complexas, pessoal. E às vezes as pessoas estão se esforçando aí, os gerentes, as estruturas de governança, a segunda linha, a primeira. E aí, de repente, um ponto de foco não é atingido, você vai falar que aquele princípio não estava presente e funcionando, e aí você vai falar que é ineficaz o sistema de controle interno. Eu jogar um balde de água fria nesse pessoal. Perdão, eu gosto muito aí da página 25 do COSO, quando fala que é a estrutura de governança que determina até que ponto esses princípios relevantes estão presentes e funcionando, tá? Acho que é de tremendo acerto isso aqui, colocado pelo COSO e CIF 2013. E no COSO e CIF, também na mesma página 25, fala que a administração pondera o custo-benefício, né? Nós falávamos anteriormente que controle é caro, controle demanda custo. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque já desde 1967, o Decreto-Lei 200, que na minha opinião, eu acho que foi uma lei muito bem feita para a época dela, ele falava no seu artigo 14 dessa relação custo-benefício. E além disso, o referencial básico da governança organizacional do TCU, a terceira versão de 2020, na página 22, também se reporta
a essa questão da razão custo-benefício. O que é necessário para a organização atingir os seus objetivos? Lembrando que os objetivos, segundo o COSO e CIF, é o operacional, divulgação e de conformidade, né, os objetivos gerais. Então vamos lá ver o que é necessário. Primeiro, a existência de macro-objetivos, né, e geralmente eles estão lá no planejamento estratégico, no mapa estratégico, né, e de subobjetivos, né. Então, certa ocasião, eu estava dando uma palestra sobre gestão de riscos numa estatal federal, lá em Minas Gerais. E falava sobre a questão do mapa estratégico daquela organização e, de repente, um engenheiro de uma oficina, ele me pergunta assim, poxa, nós que estamos lá na oficina, nós não nos vemos nesses objetivos aí. Então, na realidade, a gente pode imaginar que, às vezes, as pessoas que estão num processo muito chão de fábrica, e aí eu falo com todo respeito, tá? Mas um processo muito operacional, considerem subobjetivos para essas áreas, né? Vejam aí as metas dessas áreas em termos de custo, quantidade, qualidade, acesso. Com relação aos macro-objetivos, eles funcionam para a organização, e aqui a metodologia COSO a chama de entidade como um todo, certo? Eles refletem esses macro-objetivos, as escolhas feitas pela administração e pela estrutura de governança, né? Lá pelo conselho, para criar, preservar, converter valor para as partes interessadas, os stakeholders, né? Então, isso é importante, os objetivos estratégicos aqui focados sempre no principal, que são os stakeholders, né? Entrega de valor é como se fosse uma equação. Valor é igual uma entrega de bem e serviço, e isso é importantíssimo, tá, pessoal? Mas sustentabilidade, aqui sustentabilidade é no conceito de continuidade de negócio, tá? De perenidade no tempo, mais integridade, com ética. Com relação à sustentabilidade, vejam que isso é abordado, por exemplo, no subitem 1.8.3 do Acórdão 3953/2017 do TCU da Segunda Câmara. E aí a sustentabilidade no conceito de sobrevivência e continuidade. E para a gente imaginar sustentabilidade, é importante imaginar o futuro. E uma empresa que não é capaz de imaginar o futuro não sobreviverá para desfrutá-lo. E esse imaginar o futuro para evitar problemas. Bom líder planejava o futuro e agia para evitar problemas. Bom, e a questão da integridade? Compliance é o poder-dever de dizer, garantir e realizar a integridade. E a questão para atingir os objetivos, os 5 componentes que a gente está chamando nesse curso 5 dimensões, são necessários para a eficácia do controle interno. Então, lembre-se disso. Se conta com uma espécie aí de controle prévio de legalidade, que é a assessoria jurídica. Então, acho que é interessante, como a maioria dos senhores e das senhoras são da administração pública, então, a assessoria jurídica, ela exerce um controle prévio quanto à legalidade. E aí vale um alerta importante de Carlos Maximiliano. O direito deve ser interpretado com inteligência. E essa assessoria jurídica auxilia ao lado do gestor público, conforme está lá no Guia da Política de Governança Pública da Presidência da República de 2018, página 77. E lá vai estar que ela auxilia o quê? Essa jurídica? No acompanhamento permanente das atividades da organização, na proposta de soluções jurídicas e no monitoramento de padrões de judicialização das atividades da organização. Isso, por exemplo, consta do subitem 9.1.3 do Acórdão 1787 de 2017 do TCU do plenário. Então, essa assessoria jurídica ela é importante. O que é necessário, então, nós vimos aqui, e com isso a gente fecha o nosso bloco aqui. Vimos aqui os 5 componentes, agora vamos passar aqui para o braço planejamento estratégico, né? Então, a primeira questão aqui que eu acho importante para o planejamento estratégico: planejamento não diz respeito às decisões futuras,
mas a futuridade das atuais decisões. Então, o planejamento estratégico, segundo o COSO e CIF 2013, na página 21, fala, aspas, não é recomendável projetar e implementar um sistema de controle interno antes que os objetivos da entidade estejam estabelecidos, fixados e especificados para a organização. Uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio. Um objetivo pode ser estratégico. Por mais bela que seja a estratégia, você deve esporadicamente analisar os resultados. Tático ou funcional. Estratégia sem tática é o caminho mais lento à vitória. Tática sem estratégia é o barulho antes da derrota. O objetivo pode ser operacional processual. 70% das estratégias fracassam por ineficácia em sua execução. Raramente fracassam por falta de inteligência ou visão. E esse objetivo pode ser para toda a organização ou específico para um projeto, produto, serviço ou processo. Se não souber descrever o que faz em termos de um processo, você não sabe o que está fazendo. E o COSO e CIF 2013, na página 12, vai falar que o objetivo deve ser específico, mensurável, realista, pertinente e com prazo definido. Uma outra questão que eu acho muito importante aqui é a questão de que o planejamento estratégico institucional ele pode contemplar o fortalecimento da estrutura e das rotinas de controle interno da organização. Isso é o que está, por exemplo, explicitado no subitem 1.8.2 do Acórdão 7518 de 2016 da primeira Câmara. E esse planejamento estratégico é diferente de realização. E isso é muito importante, tá, pessoal? O pior equívoco que um homem de governo pode cometer é confundir a aprovação de um plano com a sua efetiva realização. E aí vem aquela expressão planefazendo, né? Vai ajustando as coisas conforme o andar da carruagem. A única coisa do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. E o planejamento estratégico institucional, o Tribunal de Contas da União, a exemplo aí do subitem 1.8.1 do Acórdão 7.518 de 2016 da primeira Câmara, ele fala do BSC, né? Daquela metodologia do Kaplan e do Norton, né? Balanced Scorecard. Então, planejamento estratégico institucional é uma questão importante e que fica aqui o sinal aqui de alerta, tem que ter os objetivos antes de se pensar num sistema de controle interno. Agora nós vamos para a questão das deficiências de controle interno. Então, a deficiência de controle interno ela pode se dar por insuficiência em um ou mais componentes, né, dimensões, daquelas 5 dimensões, ou insuficiência em um ou mais dos 17 princípios. Né? Ela é identificada por atividades de monitoramento. Essas atividades de monitoramento, basicamente o sistema de gestão de compliance da segunda linha. E aí é importante trazer esse quadro, porque desde a sua origem nos Estados Unidos, da questão do compliance, principalmente depois lá da crise de 29 do século XX, na Bolsa de Valores, as organizações começaram a adotar muito forte 2 princípios. Né? O primeiro, que seria numa vertente de compliance endorreferenciado para a organização, é o controle sobre as transações. Né? Então, é imprescindível estabelecer o acompanhamento, conferência ou double check dos fatos contábeis, financeiros e operacionais, no âmbito da unidade organizacional, no caso aqui da unidade gestora executora, né? Objetivando que sejam efetuados na forma das normas e procedimentos internos e mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade regimental da unidade organizacional e autorizados por quem de direito. Então, a autoridade responsável ou autoridade competente, na forma, por exemplo, do que trata o parecer AGU GQ 191, de 31 de março de 1999.
Então, por esse princípio endorreferenciado, uma visão para dentro da organização, hoje nós temos aí uma norma técnica internacional, que é a ISO 37301 de 2021. Nós já falamos alguma coisa sobre ela até esse momento no curso, que ela trata sobre os sistemas de gestão de compliance. E norma importante do Poder Executivo, que inspirada aí nesse princípio internacional de controle interno de controle sobre as transações. É o inciso 1 do artigo 7º da Instituição Normativa STN do então Ministério da Fazenda, número 6, de 31/10/2007, que trata da conformidade dos registros de gestão. Então, esse compliance, esses conferencistas que faziam aí 100%, né, e foram evoluindo, isso aí até chegar nessa norma 37301, tem essa inspiração aí no controle sobre transações. Agora, um outro princípio também, já um compliance exorreferenciado, né, referenciado para o ambiente em que se situa a organização, é o da aderência a diretrizes e normas legais. Então, os controles internos devem operar em prol da observância da Constituição Federal e as diretrizes governamentais, planos plurianuais de governo, leis, decretos regulamentares e ou instruções e orientações emanadas de órgãos centrais sistêmicos e que os atos e fatos de gestão sejam efetuados mediante atos legítimos relacionados com a finalidade do órgão ou entidade pública, né? Também norma técnica internacional, a ISO 37301 de 2021, dos sistemas de gestão de compliance, e as normas do Poder Executivo, são a Constituição Federal, as leis, os decretos presidenciais, né? Então isso aqui é interessante para a gente entender a origem do compliance, né? Ela se dá nessas duas vertentes, tá? Então hoje se fala muito de compliance, mas a gente nunca pode esquecer a gênese, né? A história de voltar lá ao início para entender como é que a coisa surgiu, né? Então, esse sistema de gestão de compliance da segunda linha ajuda aí no monitoramento, né? Lembrando que a segunda linha são aquelas instâncias e funcionalidades, tá? Organizações que se espalham nas organizações, né? E incumbidas da supervisão e do monitoramento, né? Bom, e essas deficiências também podem ser identificadas por públicos externos, né? Que públicos externos? Órgãos reguladores, autoridades normativas, auditores externos aqui no âmbito do Poder Executivo Federal, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, né? E essa deficiência de controle interno, a estrutura COSO e CIF, fala que requer um julgamento com evidências convincentes, tá? Então, essa questão do julgamento na questão do desenho. Ao avaliar estratégias alternativas, a organização procura identificar e compreender os potenciais riscos e oportunidades de cada estratégia que está sendo considerada. Isto é, diferentes estratégias possuem diferentes perfis de riscos. Isso está aí, por exemplo, no COSO RM 2017, página 57. Nesse diapasão, vale a pena conhecer o documento Avaliação de Políticas Públicas, Guia Prático de Análise ex ante da Presidência da República 2018, especialmente o checklist contido nas páginas 17 a 20. Pessoal, isso é muito importante. E isso é muito importante também passar para o pessoal do planejamento, da área de planejamento, tá? Porque aí começa a fortalecer o mindset de um planejamento referenciado também por análise de risco, que isso é fundamental para as organizações. E essa estrutura COSO e CIF requer julgamento também na implementação dos controles, né? Então, na implementação, nós somos o que fazemos. O que não se faz, não existe. Portanto, só existimos nos dias em que fazemos. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. Então, na aplicação do controle interno, também se faz aí esse julgamento, a avaliação da eficácia do controle interno, né? Na aplicação e na avaliação da eficácia do controle interno, como? E aí vamos colocar para vocês. O COSO e CIF 2013, na página 28, fala que auditores externos e órgãos reguladores, por não fazerem parte do sistema de controle interno da organização, então olha só, essa estrutura internacional fala que o Tribunal de Contas da União, por exemplo, Ministério Público, não é sistema de controle interno da organização, tá, pessoal? Por mais que às vezes alguma legislação ou outra escorregue em falar que esses auditores externos são de terceira linha e tal,
mas foi um equívoco do legislador pátrio, tá, pessoal? Somos humanos, todos erramos, né? Mas a referência nacional é a primeira e segunda linhas da gestão, a terceira linha é a auditoria interna e os outros são auditores externos ou órgãos de defesa do Estado, né? Então, não podem participar do processo de avaliação da eficácia do controle interno efetuado pela administração. Está vendo aqui? Então, o que for feito pela administração, não há que falar em participação desses auditores externos e órgãos reguladores, tá, pessoal? Então, isso aí, uma referência internacional no POSI-CIF na página 28, né? Bom, essa estrutura requer julgamento. Caso contrário, controles autônomos não integrados aos processos internos, baixa eficácia e eficiência. Então, aquela história, se a gente não fizer uma contínua avaliação quanto à eficácia dos controles existentes, aí são aqueles controles assim semeados ao vento, às vezes carregados um pouquinho mais, às vezes deficientes, né? Às vezes não apropriados tecnologicamente, né? Então, essa questão da deficiência do controle interno era abordada aí no documento do POSI-CIF 2013. Então, agora nós vamos para redução da necessidade de controles mais rígidos e burocráticos. Olha que interessante, pessoal. O controle tem uma tendência a ser implementado e vai ficando. Só que não é isso, por exemplo, que fala o Guia de Política de Governança Pública, né, da Presidência da República, de 2018, página 22. Então, isso aqui é importante porque, nesse próprio Guia da Política de Governança Pública, na página 42, ele fala de não transformar os mecanismos de controle em inibidores da boa gestão pública, né? Porque às vezes é tanto controle, que o pessoal fica, a máquina para, né? Então, a própria OCDE, um documento de 2018, citado lá no Guia da Política de Governança Pública, na página 44, há controles paralisantes, tá, pessoal? Então, essa é uma questão interessante dos controles paralisantes. E nesse diapasão, vale aqui Paracelso. Todas as substâncias são venenos. Não há nenhuma que não o seja. A dose correta determina o veneno ou o remédio. Então, nós temos que saber o ponto de equilíbrio no que tange à implementação de controles, tá, pessoal? Isso é importante. E o Guia da Política de Governança Pública, na página 25, fala que controles procedimentais rígidos têm eficácia limitada, tá, pessoal? Mas o Tribunal de Contas também, na terceira versão, lá no referencial básico de governança organizacional, na página 15, a edição de 2020, o propósito da governança não é a criação de mais controles e de mais burocracia, tá? Então, o TCU também está nessa mesma vertente do governo federal. A tendência da burocracia é achar objetivo em qualquer coisa que se esteja fazendo, né? E nesse referencial básico da governança organizacional do TCU de 2020, na página 15, vai falar que a governança provê formas de descobrir oportunidades de remover controles desnecessários que se tornam empecilhos à entrega de resultados. Um dos piores erros possíveis é julgar políticas públicas pelas suas intenções, ao invés de por seus resultados. Lembrando que nós estamos aqui no módulo Visão Global, Overview, e vamos partir logo em seguida, dimensão por dimensão, ou componente por componente, dos controles internos. Então, vamos fazer aqui uma revisão aqui sobre o que nós falamos até esse momento. Então, o POSI-CIF 2013, ele vem sendo aprimorado desde 1992 e foi atualizado em 2013, né? Para o POSI-CIF, o sistema de controles internos tem conexões com os objetivos organizacionais, que é o que se pretende alcançar, né? E aí tem a questão do dilema da agência, né? O agente deve operar em favor do principal, do contribuinte, né? E aí existe uma questão aí de conflito de interesse. Então, quando nós falamos daquela metáfora retrô, a gente falou das questões aí da assimetria de informações, da questão da possibilidade de fraude, de corrupção, né? Quando a gente falou lá da fita cassete. Bom, esses objetivos são os propósitos. Eles podem ser constrangidos pelos riscos, né? Então, esses objetivos podem não ser atingidos ou podem ser alterados à luz dos riscos do processo de trabalho. Esses riscos, eles podem frustrar os esforços da organização
E interessante que risco é diferente de problema, tá? Risco é um evento potencial. Problema é quando o risco já se materializou e aí pronto, o leite já derramou. Então os riscos devem ser tratados após a sua mensuração, porque existem riscos com níveis diferentes de criticidade, né? E a partir de um ranking de prioridades, levando em consideração o custo-benefício dos controles, né, pessoal? E esses sistemas de controles internos têm conexões com controles, que é a forma da organização lidar com os riscos. Então, nós estamos falando de controles em 5 dimensões, quer dizer, 5 dimensões da forma como se tratar e enfrentar os riscos que se apresentam nas organizações. Só faz sentido falar em controles devido aos riscos associados. Só faz sentido em falar de riscos em face dos objetivos organizacionais. Então, superar riscos para atingir os objetivos. Essa que é a equação, né? O nosso ponto de chegada. Em termos de atualização doutrinária, nós tivemos aí a IN conjunta Ministério do Planejamento CGU número 1 de 2016, que foi um marco aí na história do Poder Executivo Federal. Depois surge o decreto 9.203 de 2017. Aí vem a Instrução Normativa Secretaria Federal de Controle número 3 de 2017, que é o referencial técnico da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal, uma belíssima norma. Vem a Instrução Normativa SFC número 8 de 2017, que é um manual de orientações técnicas da atividade de auditoria interna, também foi uma norma marcante aí nesse processo, né? E na realidade, é importante entender que os auditores internos governamentais de terceira linha, eles têm que ter um ceticismo profissional que lhe é próprio, né? Eles são desconfiados mesmo por natureza, tá certo? E isso é importante aí, o fortalecimento dos controles organizacionais. Então, os objetivos de controle interno são objetivos de 3 espécies que nós falamos, a espécie operacional, né? E no que tange ao objetivo operacional, tem a ver com eficiência, efetividade, eficácia, integridade dos ativos, né? Os objetivos de controle com relação à divulgação, a report, né? Então, confiabilidade, prontidão, transparência, tanto externa quanto interna, né? E os objetivos de conformidade e de compliance, em relação ao arcabouço regulatório, e aí as organizações têm que mostrar que são e estão em compliance, né? A imaginação humana não tem limites, a capacidade infinita de burlar os controles. E aí nós vimos lá uma deficiência aí, a questão do conluio, né? Conluio entre administradores, terceirizados, prestadores de serviço e funcionários, né? Bom, o COSO-ICIF 2013 ele fala que os controles estão nos processos internos de trabalho, porque há riscos que podem constranger o alcance dos objetivos desses processos. Então, uma coisa importante é de ter esses processos identificados, mapeados, né? Os atributos essenciais dos controles internos. Continuidade, né? Ele faz parte das operações, eles são dinâmicos, eles não são um evento isolado, né? Eles atuam de forma integrada, né? Operacionalizado por pessoas, então são fortemente relacionados a comportamentos, né? Nós vimos aí que o comportamento é a questão fundamental, a questão do ser humano. E os controles, eles fornecem uma segurança razoável, nunca absoluta, né? Por quê? Porque admitem margem ao erro, né? Então existe uma tolerância ao risco, né? Riscos assim, aqueles riscos com baixa criticidade, às vezes eles são tolerados, né? E eles podem se materializar em problemas, tá? É razoável a segurança porque existe o fator humano. A segurança absoluta teria um custo elevadíssimo e ela não é plausível, né? Não é possível. A questão também é que são adaptáveis para atividades específicas, né? A diversos processos, divisões, a organização como um todo, né? E aí a gente mostra para vocês, em laranja, o Cubo COSO-ICIF 2013, né? E falando das 5 dimensões, né? Que são 5 componentes, com 17 princípios. E aqui está o ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, informação e comunicação e atividades de monitoramento, né? E aqui 17 princípios, né? Que são os nossos conceitos subsunsores. E aí 87 pontos de foco que nós vamos abordar doravante.
E as fragilidades nos controles internos pode ocasionar o quê? Erro em informações publicadas, perdas, né? Fluxo inconsistente de informações, informações inoportunas para a gestão, fraude, comprometimento da reputação, né? Questão do risco de imagem, né? Falta de sustentabilidade de iniciativas, não atingimento de objetivos, né? Então, os controles eles podem ser preventivos, né? São os mitigadores, existem os detectivos e os atenuadores ou de recuperação, né? E na realidade esses atenuadores é para conter efeitos e impactos da materialização dos eventos de risco, né? Então, basicamente isso que nós vimos até o presente aí na nossa overview. Implementar sistemas de controle interno segundo essa estrutura internacional é possível. Acredite, por mais que haja uma montanha de dificuldades, é possível. E o Brasil já mostrou, particularmente os cariocas, que é possível. Por mais que as circunstâncias sejam adversas. Faça o que você pode, com o que você tem, no lugar onde você está. É hora de começar. Impressiona-me a urgência por fazer. Saber não é suficiente, deve-se praticar. Querer não é suficiente, deve-se agir. Então é hora de começar. Deixar um legado para as futuras gerações, inclusive. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. No rumo certo. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. E no tocante a diretrizes para órgãos e entidades federais, agora em fins de 2022, claro que isso aí está sempre sujeito a atualizações, mas sempre serão referências importantes, tá? O caminho para começar é parar de falar e começar a fazer. Então, o Guia da Política de Governança Pública, que é de 2018, da Presidência da República, Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017, na realidade, o Guia da Política de Governança Pública, ele tenta explicar o que está contido neste decreto presidencial. A Instrução Normativa Conjunta MP-CGU número 1, de 10 de maio de 2016, e o Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU, terceira versão, 2020. Né? Lembrando que a primeira versão começou lá na gestão do ministro Augusto Nardes, em 2014. Bom, então essas as diretrizes, né, que nós gostaríamos de falar para os senhores e para as senhoras. Então, nesse momento, a gente finaliza esse bloco, essa overview sobre o controle em 5 dimensões.